Saudações, torcida tricolor! É sempre uma emoção imensa estar aqui com vocês, debatendo e vivendo a paixão que nos une, o Fluminense Futebol Clube. Antes de começarmos, não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal Fluminense em Foco para não perder nada sobre o nosso querido time. Hoje, temos um assunto quente que está fervendo nos bastidores e que promete agitar a rivalidade no futebol. Vamos falar sobre uma declaração bombástica de Mano Menezes, o treinador do nosso rival, que, após uma coletiva, disparou palavras venenosas contra o Fluminense, timinho de segunda divisão. Vamos tirar eles da Libertadores. Para quem não está familiarizado, Mano Menezes é um dos nomes mais conhecidos do futebol brasileiro, já tendo comandado grandes equipes e acumulado experiências em competições nacionais e internacionais. Essas palavras não apenas ecoam nas arquibancadas, mas também causam um verdadeiro terremoto nas relações entre as torcidas e dentro do campo. Sabe aquele clima de rivalidade que faz o coração acelerar? Ele está mais forte do que nunca. A provocação de Mano, que não é exatamente um desconhecido no mundo do futebol e suas picardias, mostra que ele quer mais do que apenas ganhar em campo, ele quer também vencer na guerra psicológica que permeia o futebol brasileiro. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que essa declaração pode realmente significar para o nosso Fluminense? Calma que vamos explorar todos os ângulos dessa história. Neste vídeo, vamos dissecar essa declaração de Mano sob diferentes perspectivas. Primeiramente, vamos analisar como o conteúdo das suas palavras pode impactar o desempenho do nosso time em campo. Em seguida, vamos mergulhar no lado das negociações e contratações, avaliando se essa rivalidade acirrada pode influenciar futuras movimentações no mercado. Depois, olharemos para a história da rivalidade entre Fluminense e os times mencionados por Mano, relembrando momentos emblemáticos que moldaram essa relação. E, por fim, faremos uma síntese de tudo isso, tentando prever o futuro do Fluminense após essa polêmica. Então, apertem os cintos, porque a viagem promete ser intensa. Ângulo tático agora. Imagina o cenário no qual essas palavras de Mano Menezes reverberam dentro do vestiário do Fluminense. O que essa provocação pode causar na cabeça dos nossos jogadores? O futebol é muito mais do que talento individual, é um jogo mental. Quando um treinador do rival se dirige a nós dessa forma, é como se estivesse atirando uma bomba no nosso psicológico. O efeito disso pode ser devastador ou, pelo contrário, pode servir como combustível para um incêndio de motivação. Essa provocação de Mano não é apenas uma ofensa, ela pode ser um divisor de águas na mentalidade dos jogadores. Quando um rival tenta desestabilizar, a resposta pode ser uma explosão de garra e determinação. Vamos lá, pensem comigo. Quando um jogador entra em campo, ele não apenas se prepara tecnicamente, mas também emocionalmente. O Fluminense, que tem um elenco cheio de jogadores talentosos e com potencial, pode se sentir pressionado a responder à provocação de Mano com uma performance à altura. Essa coletânea de emoções, que vão desde a indignação à determinação, pode resultar em um desempenho absolutamente explosivo. A torcida, ciente da polêmica, estará lá, empurrando o time, fazendo do Maracanã um caldeirão fervente. Por outro lado, também existe o risco de que essa pressão gerada pelas palavras de Mano leve os jogadores a cometerem erros. O medo de falhar diante da provocação pode fazer com que alguns atletas joguem de forma mais cautelosa, pensando mais em evitar erros do que em criar jogadas geniais. Isso poderia ser um verdadeiro tiro no pé. E se, por acaso, essa pressão acabar gerando um gol contra ou uma expulsão? A tensão pode se transformar em um fardo pesado para carregar. Da mesma forma, a comissão técnica tem a responsabilidade de transformar esse clima em algo positivo. É preciso que Fernando Diniz, nosso técnico, e sua equipe ajam como verdadeiros mestres da psicologia esportiva. Eles devem utilizar essa situação a favor do Fluminense, mostrando que a provocação de Mano é apenas uma tentativa de desestabilizar. A preparação emocional, além da tática, será fundamental para que o time entre em campo com a cabeça erguida. E o que podemos esperar do próximo jogo? Será que a raiva e a necessidade de resposta se transformarão em uma vitória convincente? Ou será que os fantasmas da pressão vão assombrar nossos jogadores? Fica a pergunta no ar, torcida. Como vocês acham que o time deve reagir a essa provocação?
Ângulo de mercado. As palavras de Mano Menezes não apenas agitaram os ânimos, mas também podem ter um impacto significativo no mercado de transferências do Fluminense. No futebol, cada declaração tem peso, e quando um treinador provoca um rival, as consequências podem reverberar por muito mais tempo do que imaginamos. Vamos pensar nos jogadores que estão em negociação. O Fluminense possui um elenco talentoso, mas sempre busca se fortalecer. Agora, imagine um atleta que está considerando se juntar ao nosso time. Ao ouvir Mano disparar críticas, ele pode pensar: parece que o Fluminense está em uma batalha. Isso pode gerar uma reação ambígua. Por um lado, o jogador pode se sentir atraído pela ideia de fazer parte de um time que se impõe diante das provocações. Por outro lado, a pressão pode parecer excessiva, fazendo-o hesitar. Além disso, as palavras de Mano podem fazer com que os adversários olhem para o Fluminense de maneira diferente. Se um rival considera o nosso clube um timinho de segunda divisão, isso pode levá-lo a relaxar, acreditando que a vitória é garantida. No entanto, pode ter o efeito oposto: eles podem entrar em campo com ainda mais determinação, prontos para provar que estão errados. Isso nos leva a uma reflexão importante: como o Fluminense deve se posicionar no mercado diante dessa provocação? As declarações de Mano podem ser um chamado à ação para a diretoria. É hora de reforçar o elenco com jogadores que tenham não apenas talento, mas também a experiência necessária para lidar com a pressão. Precisamos de atletas que saibam transformar a polêmica em motivação, que entrem em campo dispostos a mostrar a força do Fluminense. E a torcida? O que vocês acham disso? Um bom desempenho em campo após essa declaração poderia tornar o Fluminense ainda mais atraente para novos contratados. A presença de uma torcida apaixonada pode ser o diferencial que convence os melhores talentos a se juntarem a nós. Como vocês veem o futuro das contratações? Quem está animado para ver como a diretoria vai reagir a essa situação? Em suma, as palavras de Mano não são apenas uma provocação, mas um alerta para o Fluminense. É hora de transformar essa rivalidade em motivação e buscar reforços que estejam prontos para enfrentar qualquer desafio. O que vocês acham que vai acontecer nas próximas semanas? Vamos aguardar e ver como isso se desenrola. Ângulo histórico agora. Vamos entrar no túnel do tempo e lembrar como a rivalidade entre o Fluminense e os times mencionados por Mano Menezes se desenvolveu ao longo dos anos. O futebol brasileiro é recheado de histórias emocionantes, e a relação entre as torcidas é uma parte vital desse enredo. Cada jogo é um capítulo novo, interligado por uma narrativa intensa que arrebata corações e mentes. Desde os primórdios do futebol no Brasil, o Fluminense sempre teve um papel de destaque. A história do clube é entrelaçada com momentos de glória e rivalidades acirradas. Nossa torcida, conhecida por sua paixão e fidelidade, sempre se destacou em momentos decisivos, especialmente quando se trata de enfrentar equipes que, como o rival de Mano, não economizam nas provocações. E é exatamente isso que torna a declaração de Mano ainda mais explosiva: ele não apenas ataca o presente, mas também cutuca feridas do passado. Um exemplo que vem à mente é a final do Campeonato Carioca de 1975, quando o Fluminense enfrentou o rival em um jogo que ficou marcado na história. A disputa foi acirrada e fez a torcida vibrar como nunca, mostrando que, independentemente da rivalidade, o que importa é o amor pelo nosso time. Agora, imaginem como essas palavras de Mano trazem à tona toda essa paixão adormecida. É como se ele estivesse reabrindo um capítulo que muitos torcedores prefeririam manter fechado, instigando a memória de grandes batalhas e vitórias que moldaram nossa identidade. Essa rivalidade e a história que a rodeia reenergizam não apenas os torcedores, mas também os jogadores. Cada vez que um atleta entra em campo contra um rival que provocou o Fluminense, eles sentem a pressão da história. O que Mano disse pode ser visto como uma provocação, mas também serve como um chamado à ação para que todos se unam e lutem pelo nosso clube e suas tradições. Lembrem-se de como, em momentos de tensão, a equipe se une e busca superar adversidades, como na memorável vitória sobre o rival em 1984, quando a garra tricolor fez a diferença. E quanto à relação com a torcida? Como isso impacta o apoio que recebemos? Em momentos de rivalidade extrema, a torcida se une ainda mais, gerando uma atmosfera eletrizante nos estádios.
Essa energia contagiante pode ser um diferencial na busca pela vitória. O que Mano disse não é apenas uma crítica, é um combustível que pode reacender a chama da rivalidade e a paixão que nos move. A história nos ensina que, em cada embate, há uma oportunidade de mostrar nossa força e resiliência. A provocação de Mano Menezes não é apenas um insulto, é um convite para que todos nós, torcedores e jogadores, lembremos do que já vivemos juntos. Cada grito, cada canto, cada lágrima derramada em campo é parte dessa narrativa que nos une. Como vocês lembram de grandes momentos de rivalidade? Como o Fluminense pode utilizar essa história para sua vantagem? A hora é agora. Vamos juntos transformar essa polêmica em motivação para conquistar novas vitórias. Síntese final: ao trazermos todos esses ângulos para a mesa, é inegável que a declaração de Mano Menezes provoca uma verdadeira tempestade de emoções e reações. O cenário está montado e o que se desenha à frente é uma prova de fogo para o Fluminense. O impacto psicológico das palavras de Mano é profundo, e a equipe precisa encontrar uma maneira de transformar isso em combustível para a vitória. A pressão agora é palpável, e todos nós, torcedores, temos um papel nesse espetáculo. As consequências táticas dessa provocação podem ser tanto uma força impulsionadora quanto um peso nas costas dos jogadores. O desafio é imenso, mas a capacidade de resposta do Fluminense pode definir não apenas o desempenho em campo, mas também a percepção que o mercado tem do nosso clube. A rivalidade, que é parte da essência do futebol, se intensifica, trazendo à tona a história de glórias e lutas que nos moldou. Essas provocações podem influenciar diretamente a busca por novos talentos e a maneira como o clube se posiciona no mercado. O Fluminense é uma marca poderosa, e cada passo dado agora pode ser visto com mais atenção pela torcida e por novos jogadores que querem fazer parte dessa história vibrante. A pressão pode ser um fardo, mas também pode ser a chama que acende a determinação dos nossos atletas. Além disso, a resposta da torcida será crucial. Uma torcida unida e apaixonada pode ser o diferencial que impulsiona o time a superar qualquer adversidade. A energia que vem das arquibancadas pode transformar um jogo comum em um espetáculo de superação. E, com a história rica que temos, essa é uma oportunidade de reafirmar nossa identidade e força. Portanto, a rivalidade que Mano acirrou não é apenas um desafio, mas uma chance de o Fluminense mostrar sua verdadeira essência. O que está em jogo é muito mais do que uma partida, é a honra, o orgulho e a paixão que nos unem. Precisamos nos unir ainda mais e mostrar que estamos prontos para apoiar o time em cada passo dessa jornada. Com a paixão da torcida e a garra dos jogadores, não há limites para o que podemos alcançar. E agora, deixando um ar de mistério no ar, como será que o Fluminense vai reagir a essa provocação nos próximos jogos? Estamos prestes a ver um espetáculo de superação e garra ou será que a pressão vai se transformar em um fardo? Queremos saber a sua opinião nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ficar ligados em tudo o que acontece com o nosso amado Fluminense. Vamos juntos em busca de novas vitórias.